Olá, hoje aprenderemos a fazer a editoração de um arquivo para a configuração de trabalhos acadêmicos, no padrão da norma da BNT. Iniciaremos com a formatação da configuração da página. Toda a página, através das normas da BNT, deve estar configurada com o padrão A4. Para ajustar esse padrão, deve-se clicar em Layout de página, ir na opção Configuração Página, selecionar tipo de papel para o tamanho A4, ajustar as margens para que seja na parte superior 3 cm, esquerda 3 cm, inferior 2 cm, direita 2 cm. No layout da página, iremos configurar o cabeçalho para 2 cm. Esses 2 cm é referente a onde será inserido o número da página da numeração, que ficará do lado direito superior. Após fazer esses ajustes necessários, clicar em OK. Nessa segunda parte, iremos fazer a inserção da capa e da contracapa. Primeiramente, colocaremos o nome da instituição. O tamanho pode ser Arial 16, tipo da fonte. Também é possível utilizar tipo de letra como Times New Roman. Nesse caso, utilizaremos o Arial. Logo abaixo, o curso, nome do curso. Um pouquinho abaixo, na metade da página, a primeira metade da metade, colocaremos o nome do autor, que fica mais ou menos na posição 6 aqui da sua régua. No meio da página, exatamente no meio da página, nós temos o nome do trabalho com tamanho 14, que ficará na posição mais ou menos 12. Bem no rodapé da página, colocaremos a cidade, da onde está sendo feito esse trabalho, e logo abaixo o ano. Na contracapa, segue o mesmo padrão. A única diferença é que será inserido uma nota onde será escrito do que se trata esse trabalho. Neste caso, trabalho de conclusão de curso apresentado à banca examinadora, do nome da instituição, com obtenção de grau bacharel em, nome do curso e a orientação do professor, caso ele seja mestre ou doutor, colocar MS ou DR. Lembrando que nesse caso aqui, o tipo de letra também obedece a mesma regra, vamos colocar Arial, e o tamanho 10. A cidade também ficará no rodapé. Desta forma. Logo abaixo, nós teremos a introdução, sumário e propriamente o texto dito. Antes de continuar, essa primeira parte deve toda estar na margem, obedecendo aquele critério de 3 cm esquerdo, 3 superior, 2 direito e 2 inferior. Preciso configurar também, checar a configuração do espaçamento entre linhas, que deve estar como sendo simples. Nesse caso, eu seleciono a opção e espaçamento simples. Uma outra forma de ajustar esse parágrafo é clicar em parágrafo, onde eu tenho uma setinha aqui do lado direito, clica na opção e escolho a opção aqui como simples. Todas as outras eu devo marcar como 0. Alinhamento, posso deixar padrão, do jeito que está, tudo centralizado, e clique em OK. Vamos remover o recuo para não afetar a parte onde está aquela citação referente a que se refere o trabalho acadêmico.
Feito isso, vamos inserir agora, na próxima página, o sumário. Nesse caso, tem trabalhos que existe dedicatória, agradecimentos, lista de figuras, tudo isso entrará antes do sumário. Na norma da BNT, as páginas numeradas somente são inseridos os números de páginas a partir do sumário. Porém, a contagem das páginas se dá a partir da contracapa. Então, neste caso, nós teremos aqui a capa, não conta, a contracapa conta como página 1, no caso aqui, no nosso caso, já vai ser o sumário, que será a página 2, e no caso, o texto, que seria no caso aqui a introdução, seria a página 3. Bom, a partir de feita essa opção, vamos centralizar o título sumário. Lembrando que todos os títulos principais, eles devem estar em maiúsculo, com o tipo de letra Arial ou Times, obedecendo o texto, podendo, se for o caso, nos títulos, colocar tamanho 14. Nessa formatação, utilizei o tamanho 12 para todos os títulos. Após selecionar o título 1, clico no estilo referente ao título 1. Na segunda opção, no caso seria 1.1, seria o título 2. Na seguinte, como exemplo aqui, dados estatísticos, nós teríamos, por exemplo, 1.1.1, seria o título 3. Um pouquinho mais abaixo, na outra opção, neste caso aqui, seria o título 1 novamente. Feito isso, aqui seria o título 2, só para dar andamento, na configuração do trabalho. Feito isso, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos inserir a numeração. Então, a numeração vai obedecer a seguinte regra: nós vamos clicar em marcadores de numeração e selecionaremos a opção título. Automaticamente, a opção já ficou marcado 1, título principal, 1.1, como eu falei para vocês, 1.1.1, que é referente ao outro subtítulo, Se eu olhar na outra opção, que ficou como título 1, está lá marcado como 2. Bom, os principais títulos, que são os títulos primários, o título 1, eles devem estar todo escrito em caixa alta, ou seja, todo em maiúsculo. Para que isso aconteça, eu vou clicar na opçãozinha aqui no Word, nesta opção maiúsculo e minúsculo, e selecionar maiúsculos. Então não preciso digitar novamente o título, só utilizar esse recurso para ele deixar todo o conteúdo em maiúsculo. No título número 2, o que acontece? Somente a primeira letra deve estar em maiúsculo. No título número 3, a mesma coisa acontece, somente a primeira letra deve estar em maiúsculo. Lembrando que entre o título ou subtítulo deve estar separado com um enter entre o título e o texto. Continuando a configuração, nós vamos configurar agora para que o título fique em negrito e na cor preta. Então, nesse caso, como é o título 1, eu vou clicar na opção onde está título 1, clicar com A direito, selecionar a opção modificar, e nessa opção modificar eu vou selecionar cor automático, formatação, tipo da letra, como eu comentei, nós estamos utilizando Arial e vamos utilizar o tamanho 14. A parte de para justificar, nós vamos selecionar a opção para justificar o texto aqui, e clicaremos em OK. Olha como ficou. Voltando um pouquinho aqui, esquecemos de selecionar a opção negrito. Então clique com a direita novamente, modificar, e vamos selecionar a opção negrito e dar OK. Está feita a formatação do título.
No título número 2, acontece a mesma coisa. Clicaremos com a direito, modificar, trocamos a cor para automático, tipo da letra, Arial, tamanho 12, negrito, justificado. Relembrando, o título aqui, 2 no caso, ele deve ficar somente a primeira letra em maiúsculo e não todo o título. Vamos voltar novamente que ele não acabou selecionando a opção de negrito. Modificar, negrito, Arial tamanho 12. Caso ele não fique, selecione novamente aqui e escolha a opção de negrito. Título número 3, muda um pouquinho a regra. Nós temos aqui com a direito, modificar, tipo, automático, fonte, Arial, justificado, não é negrito. O título número 3 ele é itálico. Clique em OK. Automaticamente, se nós notarmos mais à frente, o título número 2 já obedeceu a cor. Só falta fazer o quê? Selecionar a opção dele inteira e mudar para que todo ele fique em maiúsculo. Vamos checar novamente só para ver se o tamanho está correto. Modificar, tamanho 12, negrito e OK. Caso ele não apareça como foi o caso aqui, clique no negrito que ele será formatado automaticamente. Título número 2, seleciono ele e posso clicar no 2 que ele vai ficar. Título 2 já vai ficar automaticamente. Nesse caso, título 2 está certo. Só para fazer uma configuraçãozinha que ficou faltando aqui. Todo cabeçalho de texto, ele tem um parágrafo, que vai dar praticamente aqui na posição 1,25. A mesma coisa acontece com os títulos 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Pode ver que ele não ficou, né? Então, para mim fazer esse ajuste, eu clico de novo com o direito, modificar, clico na opção formatar, tabulação. Vou selecionar a opção, vou clicar 1,25. Caso vocês já tenham, não precisa ser feito isso. Clico em definir e dou OK. Nós vamos notar que automaticamente ele já vai, se eu der um tab aqui, ele já vai avançar aqui. Nesse caso não avançou, então eu vou avançar com a reguinha aqui, e volto à parte superior. Vamos selecionar aqui, vamos clicar no título 1. Ele também não obedeceu, então vamos clicar com a direita, modificar. Posso fazer ajuste também por aqui, parágrafo, e a opção deslocamento, eu vou colocar nenhum. Vou colocar deslocamento somente na segunda linha, que é 1,25. Clique em OK, OK, e está o ajuste automático. Vamos ajustar novamente para vocês confirmar. Então, clico lá em cima da onde eu quero fazer o ajuste, clico no estilo com o direito, modificar. Vou na opção formatar, parágrafo. No caso aqui, o deslocamento está 1,02, no anterior estava 0,63. O padrão é 1,25. Coloquei nenhum, volto a clicar em deslocamento, automaticamente ele já vai em série. Espaçamento aqui, como eu falei para vocês, tem que estar em 0. Então clique em OK e OK novamente. Mesma coisa quando eu for fazer no título 1. Então novamente no título 1, clico no direito, modificar, formatar, parágrafo. Olha aqui o antes, está como 12, então vamos colocar 0 também. Clique em OK, clique em OK. Está feito. Título 3, mesma coisa. Clico no direito, modificar. Vou na opção formatar, aqui embaixo, novamente, parágrafo.
e vou checar as opções. 0, esquerdo, 0, deslocamento 1,27. Coloco nenhum e depois eu coloco o deslocamento novamente e coloco 1,25. Caso se queira digitar tudo direto 1,25, é só digitar e ok. Espaçamento 0 também, e espaçamento entre linhas simples, né, no caso aqui, e dá ok e ok. Pronto, está feito o ajuste. Automaticamente os outros já são acertados, sem precisar fazer qualquer ajuste necessário. Bom, dando continuidade, o texto ele deve, todo o capítulo, né, de livro, capítulo de páginas, ou títulos chamados títulos cheios, ou título 1 no caso, sempre iniciam a página nova. Então, nesse caso, como aparece no texto, ele está junto com uma mesma página com um outro conteúdo do texto. Ele tem que fazer a inserção, ele tem que estar sempre na página nova. Então, nesse caso, eu clico antes do escrito do título, vou lá em inserir e só selecionar quebra de página. Automaticamente ele já caiu para a página seguinte. Basicamente, o trabalho já está formatado. Então, eu vou fazer, a partir de agora, nós vamos fazer o índice automático, que é muito simples. Então, vamos voltar lá onde nós marcamos a parte do sumário. Nesse caso aqui, marcamos a opção sumário. Vamos clicar na opção aqui no comecinho da página, né? Vamos justificar ele. Então, fui para a página inicial, mandei fazer o alinhamento justificado. Feito o alinhamento justificado, eu vou clicar na opção chamada referências. Clicando nas referências, eu vou clicar na opção sumário. E, em vez de selecionar um sumário já existente, eu vou clicar na opção personalizar sumário. Aqui ele já me permite, já dá as opções título 1, 2 e 3. Nós vamos fazer o ajuste necessário para que ele saia certinho de acordo com as normas da BNT. Para isso eu clico na opção modificar. Onde está sumário 1, ele está marcado como times. Nós utilizamos, neste caso, o Arial. Então clico lá na opção chamada modificar e altero onde está para times para Arial. Tamanho 12. E no caso aqui do sumário, não tem muita regra. O ideal seria colocar em negrito, mas eu particularmente acho que fica muito grotesco deixando ele em negrito. Então, nesse caso, eu vou deixar sem negrito nenhum, vou deixar natural. Vou fazer justificado e vou selecionar uma opção chamada formatar parágrafo. Nós já fizemos isso antes. Então, todas as opções tem que estar zerados. Então, vamos deixar zerados. Com exceção do especial aqui, nós vamos colocar o deslocamento, certo? Para 1,25. Uma outra opção que eu costumo fazer aqui para deixar automaticamente na regra da BNT, onde eu tenho aqui o antes, eu vou utilizar, neste caso, somente no sumário, nos anteriores é tudo 0, no sumário eu vou colocar 12. Por quê? Porque cada título que ele começa no sumário, ele tem que dar um espaço entre um título e outro. Então, nesse caso, fazendo isso daqui, automaticamente ele já vai fazer. Clicando em 12 aqui, vou clicar na opção tabulação. Tabulação, pode, no meu caso, estar vazio. Se de vocês tiverem, ele deve estar 1,25 para marcar o alinhamento esquerdo, onde vai separar o número do título com o escrito do capítulo, do título ali. Então, nesse caso, 1,25 e defino ele como o alinhamento esquerdo. Já o alinhamento direito, que é onde que vai ficar exatamente os números das páginas, ele deve estar na posição 16. Então, digito 16, só que é um alinhamento direito, não é? Então, vou selecionar a opção direito. E eu quero que quando esse alinhamento aconteça, que ele preencha os espaços em brancos com os pontinhos. Então, vou clicar na opção de preenchimento com a opção 2 e clico em definir. Feito isso, clico em OK e OK novamente. Vou fazer a mesma coisa para o sumário 2 e para o sumário 3. Então, olha lá, sumário 2, modificar, tipo de letra, Arial, vou colocar justificado. Lembrando que no caso do sumário, a opção eu não vou deixar em negrito para não ficar uma coisa muito grotesca. Clico em formatar, parágrafo. Opção aqui, recuo esquerdo. Vamos deixar na opção
0. Confirma o alinhamento, justificado. Especial, vamos selecionar a opção deslocamento 1,25. Antes e depois, neste caso, 0. E vamos clicar na opção tabulação e fazer a mesma coisa. No meu caso está vazio, então eu vou definir 1,25, sendo esquerdo, e clico em definir. Opção 16, né? Número 16, alinhamento direito e preenchimento 2 centímetros, e clico na opção definir. Ok e ok. Mesma coisa eu faço no sumário 3, modificar tipo de letra, Arial. Neste caso ele é em itálico, então vou colocar a opção itálico, vou colocar a opção justificado, como nós colocamos nas anteriores. Vamos formatar parágrafo. Na formatação, ao recuo, vamos deixar na opção 0. Verifique o alinhamento se está justificado, ok. O especial, deslocamento. Antes e depois, clica em 0. Tabulação, seguindo o mesmo padrão, não podemos esquecer, 1,25. Define 16, direito, e o 2 com preenchimento de ponto. E clica na opção definir. Dá ok, dá ok, dá ok e ok. Está feito o sumário. Olha lá. Então a separação que eu passei para vocês lá, olha lá, ele separa um capítulo do outro. Então olha como fica muito melhor a parte da visualização. Ficou faltando somente inserir o número de páginas. Lembra que eu comentei que a numeração da página acontece a partir da contracapa. Então nesse caso a capa não conta, contracapa conta, porém não é numerado, então número 1. Nesse caso nós temos já 2 como sumário, e aqui é o 3 e vai já levar a numeração. Então para inserir a numeração eu clico em inserir, número de página, formatar número de página. Então no caso aqui ele vai iniciar em que número? Neste caso vai iniciar em 3, clique em 3, clique em ok. Novamente eu vou numeração de página, início da página e direito, formatação direito, clique em ok. Já inseriu, vamos mudar o tipo da letra que ele está como Times, então seleciona ele, volta na página inicial aqui na parte da guia, muda para Arial e pode colocar o tamanho 11 para não ficar muito grotesco também. Podemos clicar em Design e clicar na opção Fechar Cabeçalho. Está feito o nosso sumário, o nosso texto na formatação na regra da BNT. Se eu checar aqui novamente o sumário, ó, ele está como 4. Então para mim fazer a atualização, basta eu clicar com o lado direito no sumário e mandar atualizar campo. Daí ele pergunta para mim, atualizar apenas os números das páginas ou atualizar o índice inteiro. Então no caso de eu inserir mais algum título, eu posso mandar atualizar, devo mandar atualizar o índice inteiro. Clique em ok, está feito o ajuste automático. Então vamos dizer que eu vou inserir mais um título aqui, ó. Olha como fica fácil essa parte do texto após fazer a primeira formatação. Os primeiros títulos, né? Então vamos dizer que aqui seria uma subdivisão, seria um 2.2. Então eu clico lá. Então agora vem divisão, por exemplo. Divisão das empresas. Dou Enter, né? E aqui eu começaria a escrever o meu texto automaticamente, né? Escrever de acordo com o que precisaria ser escrito. No caso da divisão, ele seria o que? O título 2. Então olha como que fica fácil. Seleciono ele e apenas clico no título 2. Está feita a formatação. Vamos dizer que eu tenho lá um título 1, né? Que é o título principal. Lembrando que todos os títulos principais devem iniciar na página seguinte. Então eu clico lá na opção inserir, quebra de página. Na quebra de página vou colocar então lá novo título. Dou Enter para poder fazer a marcação. Aqui não estabelecendo o espaçamento no e-mail, então tem que verificar tudo isso daí. Ó. Seleciono e faço o ajuste do espaçamento no e-mail e mudo para o tipo de letra para Arial. Bom, então tem um novo título e aqui eu tenho lá
a continuação do capítulo 3, por exemplo. Então, eu tenho que numerar ele, não tem? Seleciona e clica no título 1. Está feito. Olha como é automático. Então, vamos subir agora no sumário. Então, o sumário ele não é atualizado automaticamente. Tem que lembrar sempre disso. Então, voltando lá no sumário, ó, ele não apareceu o título 3 ainda. Então, o que eu devo fazer? Devo clicar com o lado direito e mandar atualizar campo. Ok. Opção, atualizar índice inteiro. Clique no atualizar índice inteiro e clico na opção OK. Olha lá, inseriu automaticamente os outros tópicos. Ok, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, poste aí que eu posso ajudar na medida do possível. Obrigado a todos e bom trabalho aí.